Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso SalosCast, Inovação em Saúde, Jornada Salos. Eu sou João Cláudio Santiri e tenho a honra de moderar esta série de podcasts, onde a gente vai contar a história da governança Salos, Saúde Londrina União Setorial, e temos a honra aqui de ter como convidados o Dr. Antônio Caetano de Paula, o Everson Feliciano, que são os idealizadores dessa governança, e o Dr. Fadi Haddad, que é um dos membros fundadores da governança e estão aqui para nos contarem a história de como foi toda esta nossa trajetória. Então, com a palavra a vocês para darem as boas-vindas aqui, os cumprimentos iniciais. Obrigado ao Salos pelo convite, né, doutor João, né, o senhor representando o Salos, doutor Fadi como fundador. Para nós, para mim, acho que para nós, doutor Caetano, né, e doutor Fadi também, acho que é uma honra, assim, fazer parte do primeiro episódio do SalosCast, que né, mostra o pioneirismo da governança. A governança já é pioneira, né, foi uma das primeiras governanças que surgiram aqui em Londrina, e agora também nessa questão do podcast. Então é um prazer estar aqui contribuindo, contando um pouquinho da história, relembrando, né, porque é sempre bom relembrar. Muito bom. Na época que começou o Salos, eu era presidente da Associação Médica de Londrina, e aí o Everson foi lá falar comigo para a gente conversar sobre a saúde de Londrina, o que poderia ser feito e tal, e sugeriu, e a ideia foi acatada. Aliás, muito bem, obrigado pela oportunidade da sugestão. E aí a gente começou a história que hoje é o Salos. Antes que eu me esqueça, obrigado do convite. Não poderíamos deixar de iniciar essa série de podcasts aqui com a presença de vocês dois, que são a origem aqui, né? Eu brinco que a Associação Médica e o Sebrae são o pai e a mãe dos Salos, né? E o Dr. Fadi foi um dos membros fundadores ali desde as primeiras reuniões, né? E viu nascer. A gente, para mim, é um motivo de satisfação e orgulho de estar com vocês aqui, com o Everson, com o Caetano, com o Dr. João, presidente do Salos agora, porque a gente foi um dos primeiros participantes, né? Na ocasião, a gente dirigia o hospital mais antigo de Londrina, né? E a gente tinha a obrigação de participar dessa fundação. E hoje a gente pode dizer e agradecer ao Everson, ao Caetano pela iniciativa, porque está valorizando o sistema de saúde de Londrina, que é um sistema inovador, um sistema que aqui todos sabem, né? O SUS teve uma das suas raízes em Londrina, e eu especificamente, como aluno da primeira turma de medicina, a gente participou desse movimento todo, dessa trajetória, e por isso que é um motivo de satisfação e orgulho de estar com vocês aqui. Se a Associação Médica e o Sebrae é o pai e a mãe dos Salos, o Dr. Fadi e a Santa Casa fizeram o parto, né? E aí nasceu o Salos nessa analogia aqui, né? Mas e Londrina, o Salos o pontapé inicial foi dado em 2009, né? E como vocês viam Londrina, o setor de saúde de Londrina lá em 2009, né? Foi dentro do Fórum Desenvolve Londrina que nasceu a ideia do Salos, né? O Fórum Desenvolve Londrina também estava iniciando ali, né? Primeiro iniciou a PL de TIC em 2006, né? 2009 Salos. E como vocês viam ali nessa final da década de 2010 ali, a saúde em Londrina, a organização do setor de saúde em Londrina. Na minha opinião, época você era o presidente da Associação Médica, né? Eu era. O que tinha na época era que você tinha vários núcleos médicos e totalmente isolados um do outro. Então, quando conheceu o Salos, começou a se conversar, até a trabalhar junto, criou na época até uma central de compras em conjunto. Então houve uma mudança no pensar. Então, eu continuo sendo um indivíduo, mas eu tenho que me relacionar com os demais. Eu acho que foi isso que foi muito importante para essa questão de saúde, né?
E por parte do Sebrae, né? O Sebrae trabalha com pequenos negócios, né? Micro e pequena empresa, essa é a origem e a função, a nossa missão. Mas, obviamente, que a gente trabalha muito com desenvolvimento, né? A gente sempre diz o seguinte, não adianta você trabalhar com micro e pequena empresa se o ambiente onde essas empresas estão inseridas não for um ambiente favorável. E aí extrapola a nossa atuação. Então, nós ajudamos a fundar, nós somos fundadores, inclusive junto com o Dr. Caetano, do Fórum Desenvolve Londrina, lá em 2005, que era exatamente reunir um grupo de entidades. Começamos lá com poucas entidades no início, poucas pessoas, para pensar o desenvolvimento da cidade de Londrina numa metodologia bastante simples, bastante objetiva, e que foi dando resultado, né, doutor Gaetano? A gente foi se aproximando. Acho que a grande vantagem do Fórum Desenvolve Londrina é que fez com que as entidades, as pessoas, as lideranças começassem a trabalhar junto, a pensar junto, recuperando um pouco a origem da própria cidade. A cidade é uma cidade empreendedora, mas é uma cidade construída pela cooperação, né, pela colaboração, cada um tentando fazer o seu melhor. O Dr. Fábio tem várias histórias aí na área de saúde, mas na área de empreendedorismo. Então, e aí, na sequência, vem o APL de TI, que é a mesma lógica, e em 2009, aí, enquanto Sebrae, quando a gente começou a conversar com a Associação Médica, o Fórum nos aproximou, porque nós não tínhamos relação nenhuma com a Associação Médica, o Sebrae não se relacionava, e aí, na época, na gerência, o Dr. Caetano na presidência da AML, a gente participando do fórum, puxa vida, esse setor é um setor importantíssimo para Londrina. Importantíssimo no sentido de empreendedorismo, no sentido de inovador, mas no sentido da contribuição que ele, né, provoca para a cidade e para toda a região em termos de desenvolvimento. E a gente, né, o foco não era bem a inovação ainda, mas e se a gente começasse a reunir um grupo de pessoas para pensar o setor de saúde em Londrina, sob essa ótica de cooperação, de colaboração, de continuar sendo inovador. Foi aí que em 2009 a gente começa esse movimento, né? E como foi essa articulação? Quem vocês chamaram para iniciar esse grupo? O que foi feito? Eu sei que foi feito um levantamento aí do mercado da saúde londrina na época, alguma coisa nesse sentido. Como vocês começaram a articular esse grupo? Nós chamamos um representante de cada hospital, um representante de cada grande clínica, né, e clínicas de imagem, laboratórios, né? Então, foi para trazer todo mundo que tinha ligação com a saúde para estar presente e começar a discutir o assunto saúde. No início, assim, a ideia era fortalecer e unificar o setor, vamos dizer assim, privado da saúde. Mas com o desenvolvimento das conversas, pesquisas e avaliação, se achou que era importante fortalecer toda a cadeia da saúde, não só a medicina em si, mas também todas as outras áreas afins, né? E aí foi que depois se evoluiu para criar, vamos dizer assim, o projeto de polo de saúde de Londrina. Então, o Salos, nesse sentido, ele foi um elemento agregador e unificador de todo o sistema. E isso, para a gente que é da área, que está há muito tempo nessa lida, foi uma satisfação porque começou a valorizar o que é a saúde, tanto do ponto de vista de importância social, como na importância econômica para o município. Além, lógico, agora a inovação já tinha desde o início, né, foi se fortalecendo mais ainda. Então, o Salos realmente, essa iniciativa da Associação Médica, do Sebrae, de começar a agregar, eu acho que vai ter, e a gente já está vendo que tem muitos frutos, né, sendo produzidos por essa união. Acho que a riqueza desse grupo, né, doutor, né, os laboratórios, os hospitais, as indústrias, né, indústrias do eletrometal mecânico, indústrias de química e materiais, indústrias que produzem, né, tem produtos relacionados à saúde, mas também, né, a academia, o terceiro setor, entidades como o Sebrae, quer dizer, a riqueza das nossas governanças, o Salos é um exemplo dele, um exemplo não só para Londrina, mas para o Brasil inteiro, que você colocar ali 3, 4 tipos, né, a gente fala de hélices, né, 3 ou 4 hélices diferentes para pensar um setor, pensar o desenvolvimento, você extrapola um pouco a visão, extrapola no sentido positivo, né? Você avança
para questões, por exemplo, o que o Sebrae tem a ver com saúde? Tem tudo a ver, né? Sim. Um profissional de saúde, um médico, um enfermeiro, puxa, mas ele vai participar desse grupo, um hospital, um laboratório? Não, porque tem coisas que né, chega, bate no teto, bate no limite, né? No momento que você tem ali vários atores diferentes, você consegue romper essas barreiras e pensar em projetos mais estratégicos para o setor e para a cidade de Londrina e região, né? João, deixa eu só complementar uma coisa que eu esqueci, tá? E não deveria ter esquecido. Tudo isso que aconteceu, então a ideia foi lançada, a gente fez o convite, o pessoal apareceu numa primeira reunião, mas a partir daí teve o braço importantíssimo do Sebrae, que nos colocou, começou a dirigir, botar um pessoal que estava apto a dirigir reunião e para a gente começar a conversar e formar a ideia, até formar o nome, Salos, depois, no final dessas reuniões. Tá? O Sebrae, não só no Salos, mas em todas as outras governanças, tem um papel agregador disso tudo aí e é o grande responsável por todo esse ecossistema que hoje a pessoa do Everson, especialmente, é indispensável nessa trilha, né? E no começo a gente teve alguns desafios, né? Eu já estava começando, o grupo já estava formado quando eu entrei ali, não estou exatamente desde o início, né? Mas o desafio inicial sempre foi a confiança entre os aparentemente concorrentes, né? Hospitais concorrentes, empresas concorrentes, profissionais concorrentes e todos trabalhando ali juntos, mas a primeira barreira a ser quebrada foi de fato a gente adquirir confiança entre os pares ali, né? E isso com o tempo a gente foi conquistando, né? Porque todo mundo trabalha aí, não é para benefício próprio. Aliás, quem entra nessa empreitada buscando algum benefício próprio não persiste porque não vê resultado imediato e os resultados de fato não são imediatos, né? A gente está no momento agora 15, 16 anos depois do nosso nascimento, né? Agora a gente está colhendo frutos de várias naturezas aqui, mas tudo isso foi uma trajetória a ser feita, né? À primeira vista a gente começou a trabalhar com a visão do mercado privado, mas também é uma coisa que a gente não tinha controle sobre ele. Aí se começou a trabalhar com acreditação, né? A gente fez aí vários eventos anuais de acreditação para estabelecimento de saúde. Montamos inclusive um curso de pós-graduação em acreditação. No próximo podcast a gente vai falar um pouquinho mais dele, né? Mas a gente começou a trabalhar nessa linha. E depois ainda a gente pivotou aí para a parte de inovação, a elaboração do polo de saúde, né? Mas nessa trajetória lá do início até a gente migrar e chegar onde a gente está hoje, quais foram os principais desafios que vocês, além dessa adquirir confiança, que vocês perceberam ali e que podem servir de orientação para outras governanças que queiram aqui daqui a pouco se aventurar também ali? Eu acho que isso que o doutor João acabou de falar no início, realmente havia essa receio, vamos dizer assim. Mas depois, com o tempo, começou a perceber que tem muita coisa em comum, problemas, desafios, etc. E com a entrada, principalmente, da academia no processo, diluiu um pouco essa questão e isso facilitou essa junção desse grupo. E aí começaram a surgir ideias novas, inclusive teve missão técnica para o exterior, teve missão técnica aqui no Brasil, e a gente foi vendo modelos que existiam fora para trazer para Londrina. E essa união setorial, né, que é o Salos, da saúde, passou a ser um modelo para o país também, porque tem muitos lugares que não tem. Aqui, em função dessa missão técnica que a gente participou no Canadá, a gente viu um centro de pesquisa e a gente criou aqui um Instituto de Ensino e Pesquisa na Santa Casa, que foi o primeiro instituto nessa área, fruto desse trabalho que foi iniciado pela Associação Médica e pelo Sebrae, que continuam, né, ajudando a
manter de pé essa ideia, essa filosofia de união do setor. Um grande obstáculo que teve foi, aliás, obstáculo não, uma grande dificuldade era o alisar os egos, né? Porque você tem que tirar as arestas para entender que eu sou igual a ele é igual a mim. Aí nesse aspecto, a hora que começou a se tirar assim, eu sou mais importante, aí houve um deslanchamento da reunião, né? O doutor Caetano lembrou bem, né? O doutor João também, a história, então, acho que não posso... Eu estou aqui enquanto Sebrae porque na época, primeiro que eu gosto muito dessa temática, desenvolvimento, governanças, né? Na época eu estava na gerência, mas na realidade, não posso deixar de citar aqui meus amigos, meus colegas, né? O Cristóvão, a Simone, a Liciana atualmente, né? Então, não é uma questão pessoal, é uma questão... O Jorge... Então, é uma questão institucional, né? O Sebrae trabalha dessa forma, depois tivemos outros gerentes, o Fabrício, o Rubens atualmente, então a gente mantém essa lógica de pensar no coletivo. E a gente sempre diz em desenvolvimento assim, existe o que e o como, né? Às vezes, fazer o que é mais rápido. Então, por exemplo, a gente cita as rodadas de negócio, a gente cita as missões técnicas, a gente cita a acreditação, né? O próprio Health Connect Summit, que é o evento que vocês fazem, que é maravilhoso, espetacular, né? Uma referência aí, recebe gente do Brasil todo. Então, a gente pode citar um monte do que foi feito, né? A preparação dos consultórios, lembra que a gente começou preparando os consultórios, no primeiro momento até na questão do atendimento, como que eles iam atender, como é que poderiam melhorar o relacionamento com o seu público, vamos chamar assim, com o seu cliente, né, com o seu paciente, né? Então, veja, a gente fez, né, vocês fizeram muita coisa, e com o apoio do Sebrae, das instituições e tal. Mas a gente sempre diz o seguinte, que o segredo do processo de desenvolvimento é fazer o quê, mas de olho no como, né? E o como está relacionado a relacionamento de confiança. Como que você constrói isso? Fazendo com que a gente trabalhe em conjunto. À medida que a gente tem confiança, a gente coopera. A gente só coopera com quem a gente confia. Né? E se você tem cooperação, você tem ambiente favorável. Né? Então, o maior trabalho é sempre esse. Eu que atendo várias governanças, trabalhei com várias governanças, é sempre dá 2 passos para frente, 1 para trás, dá 3 para frente, 2 para trás, no sentido que sempre vai aparecer essa questão de estar trabalhando a confiança do grupo, estar melhorando a confiança do grupo, para a gente continuar avançando. Eu acho que o segredo de vocês e das governanças aqui em Londrina, mas vocês são exemplo, já 15 anos fazendo isso, é exatamente isso. Quer dizer, se você deixar o ego, se você deixar a desconfiança sobre isso aí, já teria acabado, como a gente vê em vários lugares. Cria-se um grupo, 2 anos depois o grupo dissolve, né? 15 anos, aprenderam a conviver, a trabalhar junto, a cooperar, e não é fazer tudo dar certo, porque mesmo quando a coisa dá errado, mesmo quando a gente não tem resultado, desde que a gente tenha trabalhado, né, de forma transparente, querendo ajudar, tal, isso também aumenta o nível de confiança e a gente vai avançar, né? O Everson, que é um mestre nisso, ele foi nos dar treinamento sobre empreendedorismo cívico, né, para a gente aprender que o que a gente está fazendo não era uma ação individual, que a gente estava fazendo um trabalho que o resultado disso é para a comunidade, que todos usufruam, né? E o próprio Sebrae cresceu na área da saúde junto com a gente, porque na época, em 2009, lá não tinha nenhum programa de saúde dentro do Sebrae, né? A gente pegava carona em outros projetos do Sebrae ali, e depois isso foi sendo um programa, depois foi evoluindo até virar o polo de saúde, essa linha do Sebrae, que foi referência na área da saúde para o Sebrae Nacional, né? E aproveitando isso, que o Everson fale um pouco também, porque esse modelo que a gente tem de governanças em Londrina, esse ecossistema do qual o Salos faz parte, ele foi construído aqui, nasceu aqui, e a partir da elaboração do polo de saúde e depois do ecossistema aqui, né? E isso virou referência para o estado do Paraná e referência para o Brasil. Hoje a gente tem aí um grande número de municípios que usam esse modelo no programa do Sebrae, que é o Ecossistema Local de Inovação, né? Que é um modelo que nasceu aqui. O Everson podia falar um pouquinho para a gente. Então, em 2017, a gente faz o planejamento. Quando eu falo a gente, é a gente sociedade, né? O Fórum Desenvolve Londrina, em 2016, né, da qual nós fazemos parte, né?
SEBRAE, a Associação Médica, em 2016 propõe realizar o planejamento estratégico do ecossistema de inovação de Londrina. A gente faz isso em 2017, escolhe 5 setores para começar a trabalhar. Entre esses 5 setores, a saúde estava presente ali, né? Sim. E, para nossa surpresa, no planejamento, a entidade, que foi a Fundação SET, que nos ajudou, de Florianópolis, identificou as 2 governanças aqui já. Pô, já tinha uma governança do setor de TI, tinha uma governança de saúde. Esse é um modelo vitorioso. Por que vocês não formatam os outros setores seguindo esse mesmo modelo? E foi isso que a gente fez. Depois a gente formatou isso numa metodologia, como o Dr. João falou, e essa metodologia se transformou internamente, a gente chama de ELI, Ecossistema Local de Inovação. Estão presentes em 249 ecossistemas no Brasil. E eu sempre digo que o segredo não é a metodologia em si, a metodologia de mapear, diagnosticar, planejar. O segredo são as governanças, né? Metodologia, a gente poderia ter qualquer uma, mas esse relacionamento, esse capital social, esse empreendedorismo cívico que nós construímos aqui em Londrina é o que nos mantém vivo, que mantém vivo os Salos, cada vez contribuindo mais para o desenvolvimento da nossa cidade e do setor, obviamente. Inicialmente, o Grupo Salos não tinha nenhuma projeção, iniciou-se a partir dessas reuniões, que são quinzenais até hoje, e a gente discutindo as pautas, mas hoje ele já é um grupo que tem uma credibilidade, tem um peso na estrutura tanto da saúde, a gente tem uma exposição maior, e tanto no ecossistema de inovação também. Como vocês veem a trajetória do grupo de lá para cá e como a gente conquistou isso? O que vocês percebem de onde a gente partiu lá em 2009 até onde a gente chegou agora e com o que a gente fez, né? Que vocês imaginariam ou veem, como vocês veem os Salos hoje nesse ambiente de saúde de Londrina? Acho que a coisa mais importante foi mostrar que o grupo era um grupo que estava preocupado com a cidade, não consigo. Então, ele continuou existindo porque não havia aquilo que a gente falou no começo, não havia questão de ego. O que era importante? A cidade. O que é importante? A saúde. Então, vamos trabalhar pela saúde no conjunto, porque não existe eu sou bom, você é ruim. Tem que ser todo mundo bom. Foi isso que fez com que o Salos chegasse a esse ponto. Eu acho que o Salos passou a ser um representante, vamos dizer assim, de empreendedorismo dentro do sistema de saúde. Como a gente falou inicialmente, Londrina foi uma das primeiras cidades, criou o modelo de implantação do Sistema Único de Saúde, que hoje é considerado o maior sistema do mundo, né? Nessa área privada, na área mais abrangente, o Salos hoje está, além de fazer um empreendedorismo que está no DNA de Londrina, vamos chamar assim, também está fazendo isso em termos de inovação. E o futuro, eu acho que vai chegar uma hora que a gente vai continuar esse movimento, a inovação, os desafios da saúde vão ser permanentes cada vez mais. Não tem como acabar, resolver os problemas, porque as necessidades são cada vez maiores. E isso, eu acho que essa união, esse trabalho, essa, vamos dizer assim, confiança mútua, você pode ver que hoje uma grande parte dos que iniciaram o movimento participam ainda do Salos, que preserva aquele espírito de empreendedorismo, de melhoria para o sistema, sem as vaidades individuais ou institucionais, né? Eu acho que vai ser um fator importante, um dos pilares para o desenvolvimento da saúde nessa modernidade que os tempos exigem. Não dá para a gente ficar como foi há 50, 60 anos atrás, mas o Salos vai ser esse elemento, vamos dizer assim, catalisador de todo o sistema para a gente progredir e evoluir. Tem erros, tem acertos, tem, às vezes, né? Mas eu acho que está caminhando. Nós estamos caminhando e espero que
o setor de saúde venha a ser, já é hoje, na economia de Londrina, na economia da região, e uma das áreas mais importantes para os governos, até municipais, estaduais, o sistema de saúde, que mexe com a vida das pessoas, que é o bem mais valioso. Então, a gente tem uma obrigação de preservar isso, de continuar esse trabalho para que a gente, dentro da modernidade e da inovação, a gente vença esses desafios e ofereça para as pessoas, para a população, algo melhor para a sua vida, para o seu dia a dia. Essa é a minha visão do Salos. Antes de começar aqui, eu estava aqui assim, me deliciando com a conversa de vocês contando um pouco da história, né, da saúde em Londrina. Né? Eu acho que já fica um desafio aqui, né? De escrever um livro, né? O senhor está escrevendo, a gente conhece uma parte da história da saúde em Londrina, né? Porque a gente às vezes vê contando a história de Londrina, a saúde teve essa participação, mas talvez merecesse contar a história de Londrina sobre a ótica da saúde, né? Seria algo espetacular, porque isso que o senhor comentou, doutor Fadi, quanto ela foi inovadora, quanto ela contribuiu para todo o país, né? Todo o país, quantas coisas nasceram aqui em Londrina e influenciaram a saúde de todo o Brasil. E nesse aspecto, doutor João, eu acho que o Salos tem um papel importante, porque isso acontece em qualquer setor, em qualquer atividade, chega num patamar que você não consegue mais ter a liberdade para sonhar, para pensar, porque você tem muitas coisas para dar conta no dia a dia, né? Para responsabilidades, defesa. Então a Associação Médica tem os seus interesses, seus defesas, o SEBRAE tem os seus, o sindicato tem os seus, as cooperativas médicas têm as suas, o próprio estabelecimento. É natural, isso é para todo o setor. Mas quando você tem um grupo como o Salos, você gera um desprendimento, né? Um desprendimento para continuar sonhando, para continuar imaginando o futuro. E todo mundo vai beber disso, né? Todo mundo vai beber. Quem está participando da governança, mas a cidade como um todo vai beber dessas inovações, dessas soluções, dessas propostas que o Salos traz para toda a cidade, para toda a região, né? Acho que essa é a riqueza, a maior contribuição que o Salos fez nesses últimos 15 anos. Continuar mantendo vivo esse espírito empreendedor, esse espírito inovador, esse espírito de pensar no futuro sem as amarras naturais que todos nós temos quando estamos à frente da nossa instituição, da nossa pessoa, é natural. Então, o Salos, ele mantém viva essa chama bonita da saúde em Londrina, né? E conquistamos uma credibilidade no setor aí que nos dá um trânsito em todas as áreas aí para que os resultados dessas ações sejam conquistados, porque apesar de sermos da área da saúde, todas as outras governanças, a gente tem 12 hoje estabelecidas, né? A gente foi a segunda, outras 10 surgiram depois da gente, são transversais, a gente contribui um com o outro em termos a gente usa metal mecânico com equipamentos para hospitalares, para laboratório, a gente usa química e materiais, usa TI, então todas estas governanças têm ações que se integram e todos nos beneficiamos com isso. E é muito satisfatório fazer parte deste ecossistema, né? E o nosso viés agora, depois da acreditação e do polo de saúde, é trabalhar com essas inovações, gerando produtos, gerando alterações nos processos e tudo mais, que impactam diretamente na vida do cidadão e que serão objeto dos nossos próximos podcasts aqui, Saloscasts aqui, as nossas próximas ações. Então, eu acho que para a gente começar a contar a história, né, hoje a gente chegou numa introdução aqui, né, no segundo Saloscast vai continuar um pouco essa história com outros convidados também que fizeram parte dessa história e continuam fazendo, né? E depois vamos começar a mostrar as nossas
ações, os nossos produtos que estão sendo gerados Conquistas. nesse ambiente, as nossas conquistas, né? E uma das nossas ações aqui é o Health Connect Summit, que a gente está agora em 13 e 14 de agosto, é a nossa 6ª edição, né? Dentro do Health Connect Summit, a gente vai ter um encontro internacional de ambientes de inovação em saúde, então a gente já vai estar ampliando um pouco o nosso leque aí também, e para o qual todos estão convidados, né? A gente vai, sigam as nossas mídias aí que a gente vai colocar toda a programação e tudo mais, estamos começando a divulgação. Então eu queria deixar agora, colocar à disposição de cada um os comentários finais e uma mensagem para quem nos ouve aqui. Posso começar? Claro, enquanto Sebrae a gente fica muito satisfeito, né, de tudo que foi feito, a gente sente grato por ter participado de todo esse processo, continuamos contribuindo. Eu acho que várias empresas que nós atendemos, seja de prestação de serviço, seja de indústria, se beneficiaram do trabalho dos Salos. Eu acho que é isso que é importante, mesmo sem saber. Muitas vezes a empresa não tem consciência do papel que o Salos faz em Londrina, as instituições não têm consciência, às vezes o poder público não tem consciência de tudo que foi gerado a partir dos Salos e que contribuiu para a cidade de Londrina e mais particularmente falando aqui dos negócios. Mas eu queria destacar assim o papel de vocês que são da área de saúde. O senhor, né, Dr. João, atual presidente do Salos, com laboratório, o Dr. Caetano, presidente da ação médica, né, médico atuante, o Dr. Fábio também médico atuante, superintendente da Santa Casa e tantos outros. Porque também, se vocês que são do setor não incorporassem isso, porque a gente sabe que é dedicação, né? Voluntariamente, trabalhar, se reunir, pensar, a gente sabe o esforço que faz isso, de tudo isso. Se não fosse vocês terem assumido isso e visto o valor e se dedicado, nada disso tinha acontecido. Então, mais do que agradecer, estar participando do SaloCast, um agradecimento a vocês por tudo que vocês têm feito pelo setor de saúde aqui na cidade de Londrina, não só nos Salos, mas em tudo que vocês fazem. Meus parabéns aí. Bem, eu acho que o que a gente tem que resumir tudo isso, que Londrina nasceu já de um empreendimento, de um empreendedorismo, tem muitos imigrantes, muita gente que veio de vários países do mundo. Eu só revendo essa história que você falou, a Santa Casa, por exemplo, foi fundada por 24 representantes das colônias que estavam aqui em Londrina, os imigrantes. Então, todos foram chamados para construir um grande hospital que continua funcionando até hoje. E a gente vê que cada época tem o seu desafio. Tem inovações aqui, né? A gente pode, em outras ocasiões, falar muito sobre isso, que Londrina foi pioneira, por exemplo, foi o primeiro transplante de rim, de cadáver, foi aqui em Londrina, não foi nem de outras cidades do Paraná, foi na cidade de Londrina. E outras empreendedorismos, que, assim, pedi a todos para colaborar com o Salos, que hoje passou a representar todo o sistema de saúde, tanto privado quanto público, em termos de melhoria e desenvolvimento. Então, hoje eu posso dizer que o Salos passou a ser, vamos dizer assim, a materialização de todo o desejo das pessoas de desenvolver o sistema de saúde de Londrina e da região. E, lógico, isso vai servir de modelo. Então, a gente fica orgulhoso e feliz, mas tem desafios pela frente, que a gente tem que trabalhar muito para que isso continue, essa bandeira do empreendedorismo, da inovação, que ela não se abaixe, ela continue tremulando aí. E em benefício de quem? Da população, não é para nós que estamos fazendo parte das entidades. Então essa é assim, a perspectiva que o Dr. João pediu para a gente falar, pelo menos essa é a visão que a gente tem, de lutar para que isso continue. Essa é uma grande vantagem dos Salos, que as pessoas conhecem os Salos, mas não os componentes dos Salos. Então ninguém tentou fazer
com que a gente ficasse cada vez, eu sou o doutor fulano. Não, ninguém. Foi uma coisa assim, vamos crescer em conjunto. E o conjunto é que é importante. Então, o que eu acho que o Salos tem que fazer é continuar evoluindo. Tá? E, para encerrar, só gostaria de dizer uma coisa. Deus tem sido muito bom comigo. Ele me colocou no lugar exato, na hora exata. E eu tive a felicidade de poder participar do nascimento do Salos, como também participei do nascimento do grupo de diálogo interreligioso. Então, essas coisas que vão acontecendo com a gente, você vê, hoje eu praticamente não vou mais ao Salos por questão de horário mesmo, né? Mas eu vejo meu filho trabalhando e crescendo e executando as tarefas para a qual ele foi criado. Então é isso. E a gente não comentou aqui, mas o primeiro presidente do Salos foi o Caetano, né? Então ele foi o idealizador e o seu primeiro presidente, né? E a quem vocês dois, se não tivessem tido essa ideia, esse insight naquele momento, a gente não estaria aqui hoje contando uma história de 15 anos, eu começando a contar essa história, que com certeza ela vai ser maior ainda do que a gente chegou até aqui, né? As perspectivas de fato são bastante interessantes, a gente tem trabalhado muito nisso, servimos de referência para outras governanças também, de modelo para outros ecossistemas do país, né? Isso envaidece, mas ao mesmo tempo dá uma certa responsabilidade, porque a gente sempre é olhado como referência, então alguma coisa tem que continuar saindo daqui para que isso tudo continue produzindo efeitos em que a sociedade se beneficie desse nosso trabalho, que é voluntário, mas que também é necessário, porque é nesse trabalho voluntário que surgem as ideias, surgem essas iniciativas e, no fim, a gente trabalha com entidades, com organizações, mas no fim são pessoas, né? Pessoas como o Everson, o Dr. Caetano, o Dr. Fadi, que fazem essa máquina se movimentar e fazem as coisas acontecerem. Então, eu agradeço imensamente não só a participação de vocês aqui hoje, mas o trabalho de vocês nesse período todo, né? A idealização, a estruturação e a condução dos Salos até aqui, e vamos daqui para frente com novas pessoas se agregando a esse nosso grupo, né? Para que a gente continue a fazer um trabalho do qual a gente se orgulha e do qual a população se beneficie. E certamente nós temos muitas ideias e muitas ações em andamento aqui que vão surtir resultados. Então eu convido a todos, lembrando do nosso Health Connect Summit, 13 e 14 de agosto, e sigam-nos nas nossas mídias sociais, né? E dentro em breve a gente fará o segundo Saloscast, continuando essa história. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.